Pai, porque hoje há um tempo de renovo para as nossas vidas. O Satanás não vai nos deixar cansadas a ponto de nos afastar do Senhor, porque hoje, Senhor, há um dia de romper na Tua palavra, na Tua presença, Pai, e hoje nós nos entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Usa-me, Pai, como um fluir nas Tuas mãos, Senhor. Tira tudo que há de mim, Senhor, e usa a minha vida, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. E hoje, essa semana foi uma semana bem difícil. Vocês sabem que eu gosto de sempre dividir com vocês como que é a nossa vida no momento da preparação da mensagem. Eu tenho orado muito e falado: Senhor, o que o Senhor quer que eu flua naquele altar? E essa semana, e passa a segunda, e passa a terça, eu falo: Senhor, e eu jejuando, e eu orando, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir Tua voz, eu preciso. Aí outro dia a minha mãe estava né, morando agora comigo, após a partida do meu paizinho, e ela falou: filha do céu, não é fácil não, né? Eu falei: não, mãe, é uma entrega de 24 horas, e olha que dormindo ainda Satanás tenta tampurrinhar nós, né? Mas aí a gente essa noite eu falei: sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, que eu não tenho domínio na minha casa, na minha vida, e bora lá. Mas a gente passa para fazer aquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso que a gente precisa nos entregar completamente, para que a gente flua naquilo que o Senhor tem. Porque muitas vezes a gente quer agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, conforme aquilo que os nossos pensamentos nos direcionam. E eu orando, e quarta-feira, acho que foi na quarta, eu falei para o pastor assim: amor, eu estou tão cansada. Mas é um cansaço, não é um cansaço físico, é um cansaço aqui por dentro. Na hora, o Senhor falou: é isso que eu quero que você divida com as minhas filhas. Porque existe muitas vezes um cansaço da nossa alma. Não é um cansaço físico, não é um cansaço que a gente precisa tomar uma vitamina e estar fartinha. Não, descansar, dormir 12 horas e estar bem. Não, é um cansaço da alma, é um cansaço do espírito. É algo que a gente não consegue muitas vezes nem explicar. E eu falei: amém, Senhor. E eu senti paz no meu coração. Então, minhas irmãs, é através de um cansaço que eu senti essa semana. Porque muitas vezes a gente olha um pastor, um líder de ministério e fala: nossa, 100% corajosa, toda hora forte. E vocês sabem que eu prego muito sobre isso. Eu clamo muito para que a gente tenha mulheres posicionadas, mulheres firmadas, mulheres que no meio do caos se levantam. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas muitas vezes também nós estamos com a alma cansada, o espírito abatido, doendo. Então hoje eu estou aqui não é para falar para mulheres fortes. Hoje eu não estou aqui para falar para mulheres fortes, mas as mulheres que estão cansadas, mulheres que estão esgotadas. Esse cansaço que muitas vezes, que eu falei que não vem do corpo, mas é o cansaço da alma. E que muitas vezes nós não sabemos explicar. Você já parou para pensar que quando a gente está com aquele negócio dentro da gente, que dá um abatimento, a gente às vezes nem sabe por que está? Às vezes a gente sabe, está acontecendo alguma coisa, mas às vezes a gente não sabe. E eu estava assim essa semana. Eu falei: por que minha alma está abatida, Senhor? Por que eu estou cansada? E nós vamos entender o que Deus tem para nós através da linda história de Ana. Porque é outro desafio. O Senhor falou, vai falar sobre o cansaço, mas sobre qual base bíblica? E Ele me trouxe à memória Ana. Ana não estava apenas cansada por não ter filhos. Ela estava cansada de orar e não ter respostas. Ela estava cansada de ser comparada. Quanta comparação que a gente vive hoje, minhas irmãs. Quanta comparação.
Ela estava cansada de ser humilhada. Ela se sentia humilhada por aquilo que ela vivia. Ela sentia uma humilhação tremenda que muitas vezes nós estamos caladas diante das humilhações que nós estamos passando, e que só nós sabemos o que nós estamos passando. Muitas vezes nós não falamos, mas a nossa alma está abatida, uma dor profunda pela humilhação que nós estamos passando, e que muitas vezes nós não contamos para ninguém. Por quê? Porque a gente já se sente humilhada até de contar a história. Ana, ela estava cansada de buscar ao Senhor, de ir à casa do Senhor, mas carregar aquela dor todo esse tempo. Quantas vezes nós estamos buscando, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos clamando, mas aquilo às vezes cansa dentro de nós. Você falar com o Senhor, quando? Até quando? Até quando? Mas a palavra do Senhor nos revela algo poderoso aqui. Que Ana, o cansaço de Ana não deixou ela paralisada por todo o tempo. Talvez por um período ela tenha ficado com todo esse sentimento, mas ela não ficou paralisada por todo esse tempo. Chegou um momento em que o Senhor a empurrou para um rompimento. O Senhor falou: agora chega, Ana, agora é chegado o seu tempo, agora é chegado o seu tempo. E hoje o Senhor está presente nessa casa, e você não está aqui à toa, mulher. Talvez você tenha sentido: acho que vai chover, a previsão que o tornado vai aparecer, vai dar chuva beça. Eu estou cansada, sexta-feira é dia de eu descansar, eu trabalhei o dia inteiro, aconteceu tal coisa, eu não vou aparecer na igreja hoje, domingo tem Santa Ceia, eu vou domingo, amanhã tem Legacy, eu vou amanhã, eu não vou hoje na igreja. Mas o Senhor não te trouxe hoje à toa, Ele te trouxe para um encontro. Ele te trouxe porque hoje o Senhor está aqui para nos revelar algo poderoso da parte dEle para conosco. Um tempo que Ele nos impulsiona para um romper, um tempo onde talvez muitas vezes a gente não aguenta mais com situações, mas a gente sabe que Ele fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos através da nossa história. Glória a Deus por isso, creia nisso. Minha irmã, você não está sozinha. Nós não estamos sozinhas. E hoje o Senhor, Ele não quer tratar só sintomas, Ele quer tratar as raízes. Porque muitas vezes são sintomas tratados e aí passa 2, 3 dias, tudo volta. Não, tem que tratar a raiz. O que está gerando essa dor em você? O que deixou cair aí no teu coração, que frutificou uma raiz, onde você não consegue estar liberta desse cansaço, dessa dor que você sente constantemente? Porque é natural a gente sentir o cansaço, é natural mas a gente precisa romper, a gente precisa se posicionar para avançar naquilo que Deus quer nos entregar. Porque senão nós vamos ficar sempre na mesma posição, sempre no mesmo cenário. E Deus, Ele nos trata, Ele permite passarmos por algumas situações para que nós possamos aprender, amadurecer e avançar. Então esse culto hoje não é para mulheres que chegaram apenas cansadas, mas para aquelas que não desistiram de vir à casa do Pai, ouvir a tua voz. Vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para receber da parte do Pai, assim como eu recebi essa semana. Não me olhem achando: olha a pastora. Não, eu quero que vocês olhem aquilo que o Senhor está nos entregando, em nome de Jesus, porque a minha oração constante é essa. Não é sobre mim, minhas irmãs, não é sobre nenhuma de nós, é sobre aquilo que Ele quer nos falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te convido a abrir 1 Samuel capítulo 1, esse daqui eu coloquei na versão NVI, tá, meninos? Se vocês quiserem colocar. 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 20, para que a gente entenda a história. É uma história muito conhecida, mas o Senhor sempre revela coisas novas através das suas histórias bíblicas, sejam as mais conhecidas, né? Vamos lá. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufé. Ele tinha 2 mulheres.
Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Ou seja, gente, uma pausa, era uma família que buscava Deus, era uma família que fazia os sacrifícios no período que fazia os sacrifícios. Era um homem, ele tinha um marido que, olha só, mas Ana dava para Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele amava Ana, ele dava uma porção dupla do sacrifício para Ana. E olha só, Ana era estéril porque Satanás deixou ela estéril? Deus permitiu que Ana fosse estéril. Verso 6: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Sempre tem uma perseguidora, sempre tem uma movida por Satanás, para deixar a gente de cabelo em pé. Mas calma aí. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que os 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aqui Ana se posiciona. E com a alma amargurada, mesmo diante das dores dela, ela se posiciona. Chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, lembrarás de mim e não te esquecerás da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Só um parênteses. Ana se levantou em meia dor, se posicionou junto ao Senhor, se rasgou perante ao Senhor. Mas ela mudou a oração, talvez dela de anos que ela faria. Vocês percebem que agora ela faz um voto? Será que estava com a motivação certa a oração dela? Será que nós estamos com a motivação certa em nossas orações? Mas agora ela faz um voto. Agora ela faz um voto. E Eli, um sacerdote, que aí é uma outra pregação, preste atenção. Eli estava encobertando os pecados dos filhos. Então ele já não estava mais, ele estava carnal ali. Ana estava cheia, ela orava, e ela balbuciava, os lábios cheia, orando. Mas Eli achou que ela estava embriagada, porque quem está na carne não consegue saber quando aquele que está no Espírito. Aquele que está na carne não consegue entender aquele que está cheio do Espírito Santo. Acha que é uma loucura, acha que é um exagero, acha tantas coisas, mas não consegue entender o fluir de Deus sobre aqueles que estão se entregando de verdade. Mas Ana, no verso 15, verso 14, ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebi
bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Eita glória! Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus. Então, para que a gente esteja no contexto, eu já dei uma breve resumida sobre tudo isso. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Tempo que era permitido a poligamia, tolerado pela lei de Moisés, mas não aprovado por Deus. Mas existia essa prática. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos, e era estéril por permissão do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina, e preste atenção, minhas amadas, a esterilidade era a maior vergonha para a mulher judaica nesse tempo. A esterilidade, a gente precisa entender algo, porque quando a gente fala de esterilidade, a gente só pensa no ventre, tendo ou não filhos. Mas a esterilidade não se resume no fato de gerar. A esterilidade, ela pode ser sentimental, a esterilidade pode ser profissional, a esterilidade pode ser ministerial, a esterilidade pode ser espiritual. Estéril, preste atenção, é todo aquele que não dá fruto em qualquer área da sua vida. E não podemos nos conformar com essa situação. Por isso que nós precisamos nos avaliar e falar: Senhor, aonde eu estou estéril? Em qual área da minha vida eu não estou gerando frutos de acordo com o que o Senhor tem para que eu gere frutos? Nós não podemos nos conformar com isso. Mas Eucana amava Ana. Eu fiz um breve relato para vocês que ele oferecia porção dobrada, mas sua rival Penina continuava a fim de irritá-la, e isso não acontecia uma hora ou outra, era ano após ano. Escute, minha amada, muitas vezes Deus permite nós termos uma Penina ao nosso lado para nos... Olha, eu estou vendo uma já chacoalhando a outra aí, mas para nos impulsionar, para nos fazer romper, para nos tirar da esterilidade. Nós precisamos ter discernimento espiritual para entender quando é algo espiritual, onde Satanás está agindo, onde Deus está permitindo que nós tenhamos uma Penina. Porque quando a gente vai olhar pregações, todo mundo fala: ai, aquela satânica da Penina, aquela mulher abençoada, misericórdia. Mas será que não era para isso que Deus permitiu que Penina tribulasse a vida de Ana, para poder impulsionar, para fazer ela romper, para poder tirar ela da esterilidade? E olha só, no verso 7 diz que Ana chorava e Ana não comia. Vocês conseguem imaginar a angústia que essa mulher estava? Essa mulher estava angustiada. Aquelas dores e angústias que muitas vezes nós sentimos no silêncio. Mas Ana estava com um cansaço profundo, e talvez não deixou transparecer aqui para ninguém. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, porque no verso 10 diz que Ana estava com a alma amargurada. E olha só que interessante, né? Ana tinha um marido que a amava, Ana tinha provisão, Ana frequentava a casa do Senhor, ela aparentemente estava tudo certo. Mas mesmo assim, ela estava com a alma amargurada. E sabe o que nós aprendemos aqui, minhas irmãs? Que nem toda mulher forte está bem. Nem toda fortaleza, às vezes quando a gente olha e fala: nossa, que sorriso, mas está com a sua alma em descanso. Porque muitas vezes a gente está sendo forte, corajosa, mas a nossa alma está cansada, a nossa alma está abatida. E está tudo bem.
Não tem nada de ruim nisso. O ruim é a nossa posição em relação a isso. Quantas mulheres talvez estejam aqui hoje, talvez servindo, mas cansadas espiritualmente, servindo, mas orando, mas cansadas de não ver respostas. Talvez amarguradas há muitos anos, angustiadas, depressivas, com o coração dilacerado, sofrendo consequências de situações que passam em casa, passam numa vida familiar, passam profissionalmente. Talvez você esteja ativa hoje, fazendo tantas coisas, mas só Deus sabe como que você está. Só Deus sabe como que está seu coração. O cansaço da alma pode chegar a bater, meus amados, o relacionamento com Deus. E aí que entra o perigo, e a gente precisa estar de olho. Porque quando parece que não se resolve, quando parece que nada sai do lugar, é onde que, se a gente não estiver posicionada, sabendo daquilo que Deus é capaz de fazer, e Ele é poderoso para fazer, e no tempo que Ele vai fazer, nós podemos desanimar, falar, não é feito, estou cansada, estou orando, não resolve, estou entregando, não acontece, e aí automaticamente a gente vai perdendo, como se fosse perdendo as forças no relacionamento com Deus, como se a culpa fosse dele, e não é. Esse cansaço da sua alma muitas vezes vem para te abater, para te esconder, e muitas vezes vem para tirar você da presença de Deus. Porque a alma abatida, cansada, você já não tem às vezes força para fazer algumas coisas, você não acredita mais em nada, você perde as esperanças. E você sai do centro da vontade daquele que é todo poderoso para fazer no tempo certo e na hora certa. O inimigo, ele quer tentar te parar, te afastar do altar, ele quer tentar esfriar a tua fé de alguma forma, mas Deus permite esse cansaço para trazer você para perto. E qual caminho você está escolhendo? Porque aí entra o teu posicionamento. Porque nós podemos estar com a alma abatida, cansada, mas onde você está buscando ajuda? É nos pés do Senhor, ou você está se afastando do Senhor? É na força do teu pensamento, do teu braço, na força do teu querer, ou não é nos pés do Senhor? E aí nós precisamos escolher qual caminho nós estamos indo e trilhando na nossa vida, porque aí entra o nosso posicionamento, em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado, em quem nós temos nos entregado. Agora eu te pergunto, o que tem drenado a tua alma nesses últimos dias, nesses últimos anos? Qual a área você tem aprendido a conviver com essa dor, mas não tem apresentado como um voto para Deus? Onde está a sua esterilidade? Onde está a sua esterilidade? Eu expliquei agora sobre o que é uma esterilidade. Mas o cansaço de Ana, ela foi provocado por uma humilhação constante. No verso 6 diz que a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Penina não provocava apenas uma vez no ano. Ela provocava toda hora, o ano inteiro. Anos e anos se passavam na vida de Ana, e ela sempre respondia às oposições e a humilhação com muita angústia, com muita dor, em um cansaço emocional repetitivo. Quem que te provoca? Será que é a tua própria mente que tem te provocado nessa humilhação e dor que você tem passado? Esse casamento seu não muda, essa postura sua não muda, essa vida sua não muda, você não se posiciona para isso ou aquilo. Qual ciclo você tem carregado sem romper de verdade? Há quantos anos você tem carregado esse ciclo que não rompe? Uma perseguição, uma humilhação que tem vivido? Quantos anos tem passado humilhação no silêncio que você tem suportado? Talvez você esteja sendo humilhada dentro da sua própria casa, como Ana foi. Humilhada dentro de um relacionamento abusivo, humilhada dentro de um relacionamento onde
você não consegue ter uma felicidade, humilhada numa esterilidade, talvez espiritual, onde você não consegue romper, você sempre está rasa na vida espiritual, onde você não consegue avançar para aquilo que Deus tem. É interessante que eu estou lendo um livro maravilhoso, e eu quero, em nome de Jesus, trazer essa autora aqui, se Deus permitir. E é um livro fantástico, onde ela fala que muitas vezes ela orava, ela entregava, mas com a motivação errada. Ela clamava e ela fazia, mas pensando nela, pensando nos desejos dela, naquilo que satisfazia ela, e ela não entregava de verdade para Deus o que tinha que entregar. Quando Deus moeu bastante ela, quando Deus tratou bastante ela, quando Deus amacetou bastante ela, e aí ela começou a perceber que ela era egoísta, ela era narizinho empinado, ela queria para ela queria a fama, sucesso, ela queria ela, e ela estava usando a palavra de Deus para, vocês estão me entendendo? O que você tem carregado aí, que tem feito você passar por tanta humilhação, por tanta dor? Mas Ana decidiu não carregar mais esse peso sozinha. No verso 9, Ana se levantou. Ana se levantou. Ana se levantou no meio do maior cansaço da sua alma. Ana não esperou, ela não esperou passar tudo. Aí quando passar tudo eu vou e me levanto e está tudo bem, porque agora eu estou fraca, cansada, eu não consigo. Não! Foi no meio da dor, foi no meio onde ela não aguentava mais, da humilhação, daquilo que ela não suportava mais, ela se levanta. Ana não esperou melhorar, Ana não esperou entender tudo o que acontecia, ela decidiu se posicionar. Aqui, minhas irmãs, não é um levantar físico. Ana se levanta espiritualmente. E sabe o que eu preciso dividir com vocês? Que muitas vezes nós achamos que nós estamos em pé espiritualmente, mas nós estamos no chão. Muitas vezes nós achamos que nós estamos bem espiritualmente, que olha, eu oro, pastor, eu jejuo, eu vou na igreja, mas nós estamos muitas vezes no chão, nós não estamos posicionadas naquilo que o Senhor de verdade quer para nós. E é por isso que nós precisamos nos jogar nos pés do Senhor e falar: Senhor, veja se há algum caminho mau em mim e onde ainda não está alinhado ao teu querer. O romper, minhas irmãs, começa quando a dor não está estabilizada, quando não se conforma com aquele silêncio, mas não aceita mais viver naquele limite. No limite da dor, Ana se levantou meio ao caos e determinada, ela vai no templo buscar a solução para a cura da sua vida. Eita glória! Por isso que eu digo, hoje é um dia que o Senhor está nesse altar para derramar toda, e você precisa nesse altar hoje derramar toda a sua amargura, a sua tristeza, a sua frustração de alma, porque eu preciso te dizer algo, minha irmã, o inimigo, ele não teme o seu cansaço, ele teme que mesmo cansada, você adora. Mesmo cansada, humilhada, com dor, você se entrega. Mesmo sofrendo tudo que você tem sofrido, você se posiciona espiritualmente. E será que nós estamos nos posicionando espiritualmente? O que está silenciado aí dentro de você que dói, que você não conta realmente para ninguém, mas tem momentos que você quer fugir de tudo. Tem momentos que você quer fugir e falar: chega, eu não quero mais viver isso que eu estou vivendo, eu não aguento mais essa situação, eu cansei de orar, eu cansei de tentar coisas, e eu não aguento mais viver sobre isso, eu não aguento mais passar isso que eu estou passando. Eu confesso para vocês, minhas irmãs, que tem momentos da minha vida que eu tenho vontade de fazer isso. E eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de fazer isso. Tem momentos nas minhas dores que eu passo. Teve um dia dessa semana, eu levo Samuel na terapia segunda, terça, quarta.
e quinta. Fora a escola que começa. E eu chorei no carro sozinha. Eu falei, Senhor, eu estou cansada. E eu fiquei pensando nele, né? Como que será que ele está também? Ele deve estar cansado. Mas eu falei, eu não posso, Senhor, eu entrego para o Senhor. Eu entrego porque eu entrego Ele como um voto na minha vida, porque eu sei naquilo que o Senhor fará, naquilo que o Senhor... Quantas humilhações, gente, de entrar em lugares e Ele falar oi e as pessoas não olharem para Ele. Das pessoas acharem que Ele é o que Ele é, porque Ele faz com vontade, e esquece que Ele tem uma situação, um déficit intelectual, Ele tem uma situação que não contribui para Ele ser uma criança comum. Existem explosões que Ele tem em 5 minutos, depois Ele volta e Ele pede perdão, porque Ele regulou, Ele desregula e depois Ele regula. Essa semana mesmo, ele pegou uma questão de um brinquedo e ele, nos 5 segundos de fúria dele, ele jogou para a Fone segurou ele e ele ficou muito nervoso. E a Fone falou, você ia me machucar, Samuel. Ele se concentrou, ele voltou, ele chorou, ele pediu perdão. Ele falou, eu te machuquei. Mas imagine que eu passo muitas vezes humilhação. De pessoas que não entendem, de pessoas que comentam sobre ele, de pessoas que olham torto. E quantas de nós vivemos situações, às vezes dentro de um casamento, com um filho, às vezes, que está perdido nas drogas, um marido que judia da esposa. Quantas humilhações nós passamos, mas aí cabe entre nós nos levantarmos e saber e entregar para o Senhor e saber que aquilo que nós entregamos, o Senhor vai honrar. O cansaço virou uma oração profética. No verso 13 falava no seu coração, somente seus lábios se moviam. Sabe, irmãs, não foi uma oração bonita, não foi uma oração ensaiada, mas foi uma oração da sua alma, uma oração de entrega, uma oração onde a Ana rasga para o Senhor e diz, Senhor, eu quero alívio nessa situação, eu quero rompimento dessa dor. E ela se entregou de um tanto, né? Entregou a sua oração, sua aflição e pediu para que o Senhor se lembrasse dela. E consagrou, olha só aqui, o que o Senhor nos mostra. Ela consagrou ao Senhor a sua promessa. Sabe o que eu aprendi? No meio da minha dor, da humilhação, eu consagro. E falo, Senhor, está consagrado a Ti, é meu voto. Senhor, use a vida dele para levar pessoas para Cristo. Use a vida dele, Senhor, para ele ser um músico que vai, através dele tocar os instrumentos, a sua fluir vai acontecer através do instrumento. E aí, minha irmã, será que você tem consagrado aquilo que você tem vivido de humilhação dentro do casamento e falado, Senhor, eu consagro meu casamento a Ti, eu entrego como voto, e na hora que o Senhor mudar essa história, eu vou falar com meu esposo para casais. Eu vou levar a palavra para esses casais e serei um casal com meu marido usada para falar, será que você tem consagrado o seu filho ao Senhor? E falado, olha, quando a minha filha e meu filho estiver aqui, ele é um voto. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, entregá-lo completamente para que o Senhor use a vida dele. Porque quando ele for resgatado pelo Senhor, ele será um homem, uma mulher temente ao Senhor e falará da Tua palavra. É no meio das humilhações e das dores que nós estamos passando, que nós entregamos completamente ao Senhor e nós consagramos completamente ao Senhor. O Samuel não é meu, ele é do Senhor. É assim que a gente precisa se rasgar. Quando você curar dessa depressão, dessa angústia, você fala, Senhor, eu quero ser um canal nas Tuas mãos para levar mulheres a ouvir a Tua palavra, para que mulheres sejam curadas. Talvez muito tempo Ana queria um filho para mostrar uma sociedade que não era estéril. Mas agora era diferente. Ela buscava a presença. A motivação dela era outra. Ela estava com uma motivação errada e agora ela muda. E ela busca o Deus do impossível e faz um voto.
Como que será que tem sido nossas orações? Religiosas? Ai, Senhor, em nome de Jesus, me abençoa. Estou cansada hoje. Para cumprir tabela? Ou nós estamos orando como entrega? Nós estamos realmente nos derramando nos pés do Senhor e entregando as nossas vidas. Orações sinceras, orações que você chora de dor, onde você consagra tudo a Ele. Ou você entrega e depois você toma. Fecha seus olhos agora, aí sentadinho onde você está. No seu pensamento, comece a entregar para Deus tudo aquilo que você tem sentido de dor na sua alma, no seu coração. Entrega para Ele. Fala, Senhor, está doendo isso, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais viver isso. Fala para Ele o que tem angustiado você. E agora você declara, Senhor, eu vou entregar isso no seu altar. Eu declaro que eu não vou sair ferida do seu altar e sim curada em nome de Jesus. Eu sairei descansando em Ti. Em nome de Jesus. Olhem para mim. O rompimento começa no espírito antes de acontecer o natural. Olha o verso 18, presta atenção. E nunca mais esteve triste. Olha isso, minhas irmãs. O milagre ainda não tinha acontecido, mas Ana já estava diferente. Porque quando você entrega de verdade, você já levanta diferente. Você já fala, Senhor, eu entreguei. E eu consigo olhar pelos olhos da fé. E aqui a minha dor hoje que eu divido com vocês, eu já consigo ver o Samuel falando sobre Jesus. Eu já consigo ver o Samuel louvando. Eu já consigo ver o Samuel colocando as mãos na cabeça e orando e abraçando e curando dores. Porque foi isso que ele recebeu de promessa. Qual é a sua dor hoje? Você já tem com os olhos da fé, mesmo você sabendo que você vai chegar em casa, vai encontrar aquilo que você não quer, mas com os olhos da fé, você já precisa enxergar o sobrenatural de Deus. Preste atenção, o ventre ainda estava estéril de Ana, mas a alma já estava em descanso. Ela se levantou dali. Ela ainda estava estéril, mas ela já estava em paz. Deus primeiro muda o interior, minhas irmãs. Deus primeiro muda a postura. Deus muda a esperança. Depois Ele traz a realidade. Nós queremos primeiro a realidade. E no meio do caminho, não. Ana ainda não tinha engravidado imediatamente, no seu interior ainda a semente de paz que ela já estava sentindo, de fé, que lhe dava a convicção que há momentos, em qualquer momento o Senhor estenderia a mão e liberaria em seu favor aquilo que ela tinha entregado em seu altar. É essa esperança que eu venho te dizer essa noite. Enxergue com os olhos da fé aquilo que Deus fará nessa sua dor, em nome de Jesus. Ela entregou totalmente e escolheu não resolver os seus problemas sozinha. Ela colocou o fardo de verdade nas mãos do Pai. Nós precisamos, minhas amadas, confiar antes de ver. Será que você consegue viver isso? Será que você consegue de verdade enxergar aquilo que tem te humilhado, tem te feito sofrer? Você consegue enxergar de verdade já aquilo que Deus vai fazer? Deus está falando com alguém essa noite. Ou com muitas. Talvez você entrou aqui desanimada, cansada, onde você não aguenta mais. Você está a ponto de desistir. Mas sabe o que Ele está nos dizendo de forma clara essa noite? Você ainda não se rasgou de verdade comigo. Você não entregou ainda no meu altar e você não está descansando em mim. E você não consegue enxergar aquilo que eu vou fazer.
Mas quando Deus rompe, no verso 19, o Senhor se lembrou dela. Ei, minha amada, o Senhor não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você não. Ele não se esqueceu e Ele está aqui essa noite para nos dizer isso. Pode ser um clichê, pode ser algo, falar, nossa, mas a gente vai escutar isso, mas receba essa palavra hoje em nome de Jesus, que Ele não se esqueceu de você. Deus não deu para ela apenas um filho. Olha só, preste atenção nisso, que coisa mais linda. A dor de Ana não foi transformação só de um filho. Ele não deu apenas um filho, ele deu um profeta, um marco espiritual para aquele povo, para aquela estação. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquilo que nasce do cansaço e entrega a Deus não é pequeno não. Não é pequeno não. Eu creio que talvez o que Deus vai gerar através de mim, você, não será apenas para mim, para você, mas seja para uma geração toda, resposta para muitos. E olha que lindo, o que era vergonha para Ana, presta atenção. Lembra que eu falei? A esterilidade era uma vergonha para Ana. Sua esterilidade agora é honra. Porque agora gera nela um profeta, que até hoje falamos sobre Samuel. Aquilo que era dor para aquela mulher, aquilo que era humilhação para aquela mulher, gerou honra. Então creia que o seu casamento vai ser de honra. Creia que o teu filho, a tua filha gerará honra. Creia que a sua vida espiritual, que talvez esteja abatida, estéril, vai gerar honra. É assim que Deus faz. Ana teve um filho que servia no templo e isso simbolizava soberania e honra diante do Senhor. Talvez você esteja no meio de esse cansaço, essa dor tão grande, dessa angústia que você tem vivido. E o Senhor só está te preparando para você poder viver aquilo que você vai viver. E talvez você não esteja percebendo. Eu estou sendo forjada para suportar tudo aquilo que eu preciso viver. Não vai ser fácil ser mãe de um pequeno grande profeta. Minha filha é uma bênção também, mas hoje Deus direcionou para esse pequeno aqui. Eu também. Em nome de Jesus. E a gente declara sobre as nossas dores aquilo que nós vamos viver. O cansaço não é o fim. Esse cansaço talvez seja o tempo de romper. Romper naquilo que o Senhor quer te entregar de verdade. Chega, Deus está falando de um novo tempo, de uma nova estação para todas nós aqui. Ana, preste atenção nisso. Ana entrou no tempo estéril. Ana entrou no templo cansada. Ana entrou no templo humilhada. Talvez você entrou dessa mesma forma hoje aqui. Mas sabe como Ana saiu? Alinhada, descansada e gerando em seu ventre a promessa. É hoje o dia desse romper. É hoje o dia que você precisa sair desse templo, gerando a tua promessa, descansada, alinhada com aquilo que Ele está nos ensinando. Hoje o Espírito Santo está chamando mulheres que estão cansadas de esperar, talvez. Cansadas de lutar sozinhas. Só. Cansadas de viver no limite. Cansada de dizer que está tudo bem, mas é uma mentira, não está tudo bem. Cansadas emocionalmente por tantas coisas que tem lutado no seu interior. Hoje o Senhor nos chama para romper com essa estação. Hoje Ele nos chama para entregarmos no seu altar. Hoje não é um dia de apelo para nada. É um dia de você se entregar nesse altar. Falar, Senhor, eu me rasgo nesse altar e eu te entrego. Hoje aqui não existe status, não existe liderança, não existe filhas, servas do Senhor. Existe mulheres cansadas que precisam se romper no altar do Senhor e se levantar e
falar: hoje eu entrego e faço voto com o Senhor daquilo que o Senhor tem sobre essa dor que eu tenho passado, esse cansaço na minha alma. Escute isso e preste atenção. O cansaço, ele não te desqualificou, o choro não te envergonhou, o silêncio não te cancelou. Mas sabe o que eu aprendo e que eu quero hoje liberar sobre a vida de vocês? Que com Jesus o cansaço vira força, a espera vira testemunho. Oh! E como demora para gerar um testemunho, e como dói gerar um testemunho. A esterilidade vira fruto. Vira fruto. Jesus é especialista, minhas amadas, em transformar lágrimas em testemunhos, em transformar dores em alegria, em transformar a esterilidade em frutos, em trocar as nossas vestes e trazer alegria para os nossos corações. É esse Jesus que está aqui hoje. É esse Deus que te convida hoje a se posicionar. Fiquem de pé, por favor. É esse Deus que quer que você esteja atenta e ouça a voz dEle. Talvez a tua entrega até hoje foi uma motivação errada. Talvez hoje você está vindo aqui e o que vai nascer dessa tua dor, dessa angústia, vai servir a Deus. Essa sua angústia, essa humilhação, preste atenção, vai servir a Deus. Assim como Ana tinha uma angústia, uma dor e gerou o profeta Samuel. Foi um profeta que foi entregue ao Senhor. E ela entregou, depois continuem lendo a história. Ela entregou completamente Samuel. Eu declaro que esse cansaço não vai nos paralisar, e sim nos posicionar diante de Deus de forma diferente. Esse cansaço que muitas vezes a nossa alma está abatida, nós precisamos nos posicionar de forma diferente, nos rasgar de forma diferente ao Senhor. E olha que lindo, 1 Samuel, eu coloquei 12:1, mas acho que mas eu vou ler para vocês. Então orou Ana, foi 2:1, e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ei, Ana aqui estava exaltando ao Deus Todo-Poderoso, porque a dor dela, a humilhação dela, trouxe canto para os lábios dela, trouxe alegria. E eu creio que você chegou aqui hoje com essa dor na tua alma, esse cansaço de lutar, essa humilhação, mas eu declaro no poder do nome de Jesus Cristo, porque Ele está aqui essa noite, eu sinto a presença dEle nessa noite, que você sairá confiando que chegou o tempo de romper. Hoje é dia de você apresentar o teu cansaço nesse altar. Hoje é dia de você apresentar no Senhor o que tem te levado a essa dor, a esse desânimo, a essa angústia, e diga a Jesus: Senhor, me ajude a romper, porque hoje eu me rasgo perante o Senhor e eu me levanto, Senhor, espiritualmente diante disso tudo. Hoje é dia de falar: Jesus, eu olho com os olhos da fé e eu confio
na mudança, Senhor. Eu com os olhos da fé eu já contemplo, com os olhos da fé eu já consigo ver, com os olhos da fé, sabe, minhas amadas, sabe o que eu vejo? Que muitas vezes nós estamos distraídas com o nosso bem-estar e nós não estamos rompendo verdadeiramente dos pés do Senhor. A gente tem falado tanto desde que começou o ano que o Senhor tem buscado mulheres que o adoram e se entregam verdadeiramente a Ele. Mulheres que estão rompendo de verdade. Quanto tempo você não tem se humilhado agora para o Senhor? Quanto tempo você não tem chorado aos pés dEle? Hoje eu tive dores profundas na minha alma. Eu acordei, levantei da minha cama, eu me joguei no meu tapete ali do lado da minha cama e eu chorei. Eu chorei e falei: Senhor, alivia a minha dor. Mas rompa com aquilo que o Senhor tem, Pai. Talvez está faltando essa entrega. A gente vai louvar. A gente vai começar o louvor agora. E hoje, a liberdade no nosso meio. Vocês conseguem entender? Hoje a liberdade no nosso meio de você chegar nesse altar e falar: Senhor, hoje eu quero entregar essa dor, esse cansaço que eu sinto. Chega. Pastora, mas eu preciso ir no altar. Espiritualmente, eu creio que existe um peso no mundo espiritual de posicionamento. E quando você se movimenta